continua sendo honesto, justo, humilde, porque uma hora dessas, tudo isso que a gente é na terra, ou que faz na terra de bom, são semente plantada e que nós mesmos usufrui dela. Nós mesmos usufrui do nosso bem que nós faz na terra, porque se volta para nós o bem que nós faz, e outras pessoas também conseguem se alimentar do bem que eu e você, que nós faz na terra. E aí, hoje, nessa live de hoje, você vai entender do que eu estou falando. Boa tarde, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu espero que você sentiu falta de mim esses 2 dias, mas eu estava descansando. E hoje, a palavra do Senhor, o Senhor me deu uma visão de Venezuela, e aí com base na visão de Venezuela que ele me deu ontem à tarde, eu pedi a palavra hoje e ele me deu essa palavra com base na visão de Venezuela. Então eu vou ler a palavra, vou explicar e depois eu conto a visão. E aí você vai entender o porquê que eu coloquei o título. O título da live, e você vai entender o porquê que tem a ver com a visão de ontem e tudo. E você vai ver que vale a pena ser honesto, ser justo e confiar em Deus. Porque quem está ao redor de nós recebe. Amém? Então, Isaías 22, capítulo 22, de versículo 4. Ó. Portanto, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Não vos cansei, mas em consolar-me-ei pela destruição da filha do meu povo. Aqui, se você for analisar, o mundo é o bem e o mal. Nós estamos entre o bem e o mal. Essa palavra aqui, você pode ter uma análise entre o bem e o mal. Você pode analisar ela e você pode ter um estudo e você aprofundar na própria história da Bíblia, quando citou esse capítulo aqui, quando leu esse capítulo e como foi baseada, a história que foi baseada, né? Mas, como glória a Deus, Deus me mostra a visão. Depois da visão, ele me dá a palavra. Então, não tem porquê eu ir lá na teologia que está aqui da Bíblia, porque Deus usa cada um de forma diferente. Então, você pede a Deus o seu dom e como você usar ele. Porque aí Deus vai te capacitar. Então, é assim que Deus me usa. Ele me mostra a visão e ele me dá a palavra igualzinha à visão. Então, o que ele bota na minha cabeça, eu repasso. Amém? E aí, você pode analisar que essa palavra aqui, você levando, chorarei amargamente, ou seja, uma pessoa que faz o mal com a filha do meu povo, ou seja, uma pessoa que faz o mal com a pessoa justa, ela paga um preço tão alto na mão de Deus que ela chora amargamente, essa pessoa, por ter tocado na vida de um inocente, por ter tocado na vida de um escolhido de Deus, e também por ter sido injusto com a filha do meu povo, ou seja, um escolhido de Deus. Também eu posso usar também o exemplo, humilhou. Quando alguém humilha a filha do meu povo, ou seja, quando alguém humilha o meu escolhido, a minha escolhida, eu faço chorar amargamente. Você pode pegar essa palavra como essa base, né? E aí, é tão gratificante quando a gente faz o bem para nós, para quem está perto de nós, ou seja, lá onde nós passar, onde nós caminhar, porque uma hora o inimigo pode armar o laço contra nós não vê, aí Deus vê. Aí, antes de executar o plano do inimigo, Deus defende eu e você que nem vê. Eu tenho certeza absoluta
que aquele povo venezuelano, da Venezuela, eles não, Deus não mostrou a visão para eles que me mostrou ontem. Mas ali tinha pessoas inocentes. Naquele meio, naquele prédio, naqueles prédios, naquelas casas, tinha pessoas justas, tinha pessoas inocentes e tinha pessoas orando. Tanto é que se você for varrer aí nos vídeos, fazer uma varredura aí nos vídeos, você vai ver um vídeo que o casal estava louvando na hora do acontecimento. Você vai achar um vídeo que tinha a esposa louvando, o marido louvando. E aí, quando aconteceu todo aquele terremoto, o esposo correu para pegar a filha, e ele agarrou a filha e a esposa, e ele continuou orando, pedindo proteção a Deus. Quando eu fui estudar essa palavra, Deus me fez eu lembrar desse casal e dizer, aqui é o meu povo. Foi por esse povo que eu me levantei. Foi por essa família que eu me pus de pé e vim defender a terra. Foi por esse casal que eu me levantei e desci na terra e mandar o diabo parar com o plano dele, que já estava armado e planejado. E aí você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso. Ontem, quando eu almocei, eu deitei para dormir um pouquinho, meu filho não queria dormir, e como não tinha aula, ontem não tinha aula, eu disse, Daniel, me dá a cobertura espiritual, ora pela mamãe, qualquer coisa de errado, senhor, meu filho ora, que a mamãe vai descansar 2 segundos, porque eu dormi tarde ontem. Aí ele disse, tá bom, mamãe. Aí ele ficou sentado na cadeira pertinho de mim e eu dormindo. Quando eu dormi, Deus me mostrou uma visão. Eu em Venezuela, com a minha calça rosa, sabe aquela minha calça rosa pink com o cordãozinho que eu até botei na foto aí do meu perfil do Facebook? Eu até botei o link dela, divulguei o link dela, quem quisesse comprar. Vocês lembram que eu tava bem magrinha, com a blusa preta, com um ursinho aqui? Aquela blusa preta, o que foi mandado nela para mim, foi um mistério de boldo, e que é um juízo, e o que sujaram o meu nome, dizendo que eu tava ameaçando sem eu estar ameaçando. Uma coisa é eu ver a presença do mal e eu me defender, dentro da minha casa falando. Outra coisa é eu ir na porta da pessoa e ameaçar a pessoa. São duas coisas totalmente diferentes. Agora, o problema é quem ouviu minha voz dentro da minha casa e não me deu a oportunidade de dizer por que você falou isso bem aqui, ó. Ó o que trouxeram aqui. O que foi que aconteceu para tu tá falando isso bem aqui? Aí eu ia dizer. Aí eu ia contar a minha versão. Eu ia contar o que foi que aconteceu para eu citar aquela palavra que levaram lá para ele, como prova contra a minha vida. Mas não me deram essas oportunidades. Armaram o laço, a emboscada, a cilada, me jogaram dentro e pegaram só as coisas que fazia de propósito para levar. Mas o espírito desse juízo, o espírito que tá lá, que era para usar esse juízo contra a minha vida, tá na minha blusa preta, que tá nessa foto aí que eu divulguei o link. Eu tô contando as coisas para vocês entenderem como é o contexto. Então, Deus me mostrou que eu estava com essa roupa. É como se a pessoa tirasse um print dessa foto e levasse pro terreiro de macumba. A pessoa tirou um print eu com essa calça rosa, com essa blusa preta e levou lá pro batuque para mandar destruição contra a minha vida. Que na visão eu estava com essa roupa, estava em Venezuela e eu correndo. E realmente eu estava com essa roupa ontem à tarde. Ou seja, eu estava nessa calça rosa e eu estava nessa blusa na hora que eu estava deitada. Eu estava com essa roupa, a mesma roupinha da foto, eu estava deitada ontem dormindo.
Aí Deus me mostrou que eu estava em Venezuela, estava passando por uma rua e de repente eu ouvi um barulho e um vento. Quando eu olhei para trás, vinha um tornado da altura desses prédios aí que não teve esses prédios bem altão de 30 andares. Não tem esses prédios de 30 andares que vocês viram aí caindo? Quando eu olhei, um tornado da altura desses prédios de mais de 30 andares, vindo atrás de mim, só aquele redemoinzão preto, vindo atrás de mim, o vento mais monstro do mundo, preto, 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 e deixando a terra toda preta, toda escura, e o céu todo escuro. Aí vinha correndo assim atrás de mim. Só que ele não vinha atrás de mim. Ele não vinha atrás de mim. Ele simplesmente, eu estava na rua, andando para frente, e de repente eu avistei o vento, o redemoinho, que hoje eu sei que é tornado. Eu não sabia que é tornado, mas hoje eu sei que é tornado. Aí quando eu avistei aquele tornado, aí eu saí correndo. E quando eu saí correndo, aí eu olhava para trás com medo dele se aproximar de mim. E eu corri, numa rapidez que só Deus, que era para ele não me alcançar. E aí na visão ele veio na rua de asfalto. Mas aí, assim, o anjo conseguiu me mostrar que ele vinha trazendo tudo, derrubando tudo, pegando tudo que tinha na frente dele. Pegando casa, apartamento, prédios, carro, moto, gente, pegando tudo e levando. O que ele achava na frente, ele levava assim, ó. E eu correndo para ele não se aproximar de mim. Aí eu acordei da visão. Só que quando eu acordei da visão, é tão gratificante a visão de Deus, que eu não acordei com medo, eu não acordei com meu coração acelerado, eu não acordei cansada, e eu só olhei pro meu filho assim, besta da visão, porque já teve visão que quando eu acordei, eu tava com medo, meu coração tava para sair pela boca dos batimentos cardíacos acelerados, e eu cansada, como se eu tivesse sem fôlego, lutando. Aí eu entendi que essa visão, Deus lutou por mim, só me mostrou, e as outras visões eu cansada, Deus ficava assim, ó. Só me olhando eu lutar. E aí eu lutando. E aí Deus me deu entendimento. O porquê que ontem eu não cansei. E as outras vezes que ele me deu alguma visão de tornado, eu cansei correndo. Porque eu corri, mas eu não cansei. Aí Deus me deu discernimento. Nas outras pelejas tua, batalha espiritual, eu deixei tu guerrear sozinha. E eu fiquei só olhando o que tu ia fazer. Só que essa batalha espiritual de ontem, eu te defendi, foi eu que lutei por ti. Depois que eu lutei por ti, depois que eu te dei vitória, eu só te entreguei a visão. E aí tu entrega pro povo de Venezuela, que era aquele plano que Satanás queria fazer com aquele país. Era aquele plano que Satanás queria fazer com aquele país, destruir ele e não restar nada. Porque eu te mostrei na visão que se eu tivesse permitido o diabo fazer aquilo ali naquele país, não tinha restado nada. Porque eu te mostrei o tamanho do redemoinho, mais alto do que aqueles prédios que caiu lá. Mas eu me levantei por aquele casal que estava louvando. Eu me levantei por aquele pai que conseguiu filmar no celular, conversando com a filha. Eu me levantei por outros casais, por outros escolhidos, que estavam na posição de receber vitória. Mas eu dei um susto nos malfeitores. Eu dei um susto naqueles que não quer nada comigo. Eu dei um susto naqueles que zomba da filha do meu povo, naqueles que não honra a minha palavra, aqueles que vê que eu não tenho poder de fazer o que eu quiser na terra. Porque, olha, Deus ele tem poder
te livrar o mal e de deixar o mal acontecer. Mas quando Deus permite o mal acontecer, é para dar um susto. É para nos alertar. Quando Deus me mostrou a visão da cadeira de roda, ele só me deu um alerta. Se tu não me obedecer, eu deixo Satanás te jogar numa cadeira de roda. Agora, se tu me obedecer, se tu continuar na posição que tu tá, eu te livro da cadeira de roda. E quem vai ficar na cadeira de roda é o bruxo, é quem pagou ele, é o teu inimigo, é a tua inimiga. E nessa brincadeira, eu já estou com mais de 5 anos que Deus me mostrou essa visão e eu continuo na mesma posição de 5 anos atrás ou mais. Eu digo mais porque eu não lembro a data da visão, porque eu não anotei. Eu anotei visão dos outros. Tem um caderno meu bem aqui, que tem visão de ex-marido meu, que Deus deu livramento para ele em 2017. Tá escrito no caderno a hora, o nome, mas meus livramentos eu não anotei. Eu anotei o livramento que Deus deu pro ex-marido em 2017. Tá anotado. Tá anotado, porque eu tô esperando ele. Eu tô esperando o ex-marido. Deus não vai deixar Satanás matar ele, não. Ele precisa ter uma conversa comigo. Ele precisa contar o livramento que ele teve. Agora, ele não espera Deus dar um susto nele. Ele não espera Deus dar um susto nele. Para ele ver que ele não morreu por causa das minhas orações. Não foi por causa de oração de mãe dele, não. Ele não morreu por causa da minha oração. Ele não morreu foi por causa das orações dos filhos dele de São Paulo, não. Ele não morreu por causa da oração do meu filho Daniel. E eu tô esperando ele contar isso para mim. E é por isso que o caderninho tá bem aqui, ó. Antônio Mendes, livramento, 2017, tal hora do dia. Era isso. Deus me mostrou isso. Eu tenho certeza que eu vou mostrar esse caderno para ele. Eu tenho certeza que eu vou mostrar esse caderno para ele. Mas, irmã, tu tem ódio desse homem? Não, não tenho ódio, não. Mas ele me chamou de louca, mandou eu ir para a igreja. E ele não espera Deus mostrar para ele que eu não estava louca. Que eu estava sendo usada por Deus. E que Deus viu o plano de pessoas malignas fazendo contra a vida dele. E ele acreditando nas pessoas malignas. Sabe, você deixa o certo pelo duvidoso. Você acredita no errado e desconfia do certo. É só isso. É só isso que Deus vai fazer na vida dele. Mariane, tu quer isso? Eu não quero nada. Mariane, tu pediu isso? Eu pedi nada. Eu pedi proteção para minha família, para Deus. Eu pedi livramento para minha família, para Deus. Conforme eu fui pedindo, ele foi me mostrando os livramentos. Mas eu não pedi nada disso aí para ele vir me dizer nada, para ele vir bater em porta minha, para ele me dizer isso, não. Eu simplesmente botei minha família na mão de Deus e Deus foi me mostrando. Os livramentos que deu para mim e meu filho e para quem estava sobre a minha cobertura espiritual. Então, você de Venezuela, agradeça. Porque o plano do diabo contra esse país, a fúria do inimigo contra esse país é grande. É grande. Mas, no meio da fúria do inimigo, tem os anjos de Deus. Tem os escolhidos de Deus. Tem aqueles que pagam preço. E por conta dos que pagam preço, Deus se levanta. Porque Deus se levantou para livrar. Quando Deus mandou a ordem para destruir Sodoma e Gomorra, Deus defendeu, Deus livrou a família de Ló. Deus livrou a família de Ló, Deus protegeu a família de Ló. Só que antes de Deus proteger a família de Ló, foi uma luta entre Abraão e Deus. Abraão importunando o ouvido de Deus com oração. Senhor,
Se tiver 10 inocentes naquela cidade, o Senhor vai destruir mesmo assim? Não, Abraão. Por amor a ti, eu vou defender os 10. Abraão achou pouco. Mas, Senhor, se tiver 15 inocentes naquela cidade, o Senhor vai destruir aquela cidade? Deus, não, Abraão. Vou defender as 15. Abraão não se contentou. Senhor, mas se tiver 20 inocentes naquela cidade, Senhor, mesmo assim o Senhor vai destruir? Não, Abraão. Se tiver 20 inocentes, eu vou livrar. Mas, Senhor, se tiver 25, 30, 40 inocentes, o Senhor vai, mesmo assim, o Senhor vai destruir aquela cidade? Não, Abraão. Eu vou defender os 20, os 30. Você entendeu? Mas até Ló receber livramento de Deus, foi essa luta entre Abraão e Deus. Abraão peitou de frente com Deus, com oração, e a obediência dele, e o temor dele na ordem de Deus. E Abraão conquistou o coração de Deus, porque Abraão é justo, Abraão era verdadeiro, Abraão estava na posição, pagando preço com Deus, tendo temor à palavra de Deus, né? Então foi Abraão que teve moral com Deus para interceder pela vida de Ló. Onde, quando Deus mandou destruir Sodoma e Gomorra, Deus deu a oportunidade de Ló. Vamos, Ló, corra, os anjos, corra. Corra com tua esposa, pega tua família, pega tua esposa, pega teus filhos e corra. E não olha para trás. Vivian Leal, seja bem-vinda, minha amada. Paz, Senhor Jesus, um beijo no teu coração. E obrigada por participar da minha live, em nome de Jesus, irmã. Então você entendeu? O que foi que aconteceu? Deus deu a oportunidade para Ló correr. Pega a tua família, corre. Só que Deus deu uma ordem, viu? Quando Deus mandou Ló correr, Deus deu uma ordem. Deus diz assim, não olhe para trás. Levante, anda, corra para salvar a tua vida e não olhe para trás. Foi a condição que Deus botou para dar livramento para a família de Ló. Ló correu, não olhou para trás. As duas filhas de Ló correu, não olhou para trás. Mas a mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló parou, olhou para trás e sentiu falta daquelas festas, daquelas coisas. Muitas vezes, eu e você, nós perde alguma coisa na nossa vida porque nós fica no passado. Fica remoendo o passado. Quando Deus já mandou soltar e não solta. Quando Deus já mandou largar e não larga. Hoje mesmo eu estava louvando e Deus me mostrou algo do pai do meu filho, porque eu louvando, ele me mostra. Eu disse, Daniel, se tu ama teu pai, interceda pelo teu pai. Mas eu já entreguei na mão de Deus. Diminuí a minha cruz. Tirei esse peso das minhas costas. Se você ama seu pai, agora eu tenho todo, porque eu vejo o mal. Então, eu tenho toda aquela oportunidade de dar chance pro filho dele. Daniel, se você quiser interceder pro seu pai, você interceda. Mas eu, porque hoje eu estava intercedendo porque hoje eu fui resolver um mistério no banco que resolveu, mas tudo por conta... Eu tô esperando Deus me confirmar se foi eu que usei o cartão errado, com esse negócio de conta corrente, conta poupança, ou se foi as espertezas. O importante é que eu fui resolver. O importante é que eu fui resolver para não sujar meu nome. O importante é que eu fui resolver porque estava no meu nome. Fui resolver. Mas, como eu já sei que o inimigo tentou comprar carro no meu nome, casa no meu nome, tentou roubar meu direito no fórum, ainda botar no nome da pessoa, porque o plano era para roubar minha casa. O plano era para roubar a casa
tomar da minha mão e da mão do dono. O plano não era só roubar metade da minha casa, não. O plano era roubar eu e o dono. O plano do inferno era para roubar eu e o pai do meu filho e ficar com a casa inteira. Esse foi o plano do diabo. Entende? Então, como eu já sei a fúria do que foi armado para mim, para me prejudicar, aí hoje eu disse, hoje ativou a ira do inimigo. Eu disse, Daniel, me ajuda com intercessão. Vou orar pela vovó, para não tocar na vovó, já que não sujou meu nome. E aí, no momento que eu estava orando pela minha mãe, pela intercessão espiritual, porque o inimigo não tocou em mim, pode querer tocar na minha mãe, pode querer tocar nisso, pode querer tocar no meu filho. Então eu fico nessa, que eu já sei. Eu não sou mais carnal, eu sou espiritual. Eu não vivo mais o carnal, eu vivo o espiritual. Então eu já sei, eu já tenho toda essa maturidade espiritual para saber como é que o inimigo age. Aí, e Deus já tinha me mostrado essa visão de Venezuela, e que ele ouviu minha oração, porque quando eu orei, entreguei, Pai, eu entrego esse país nas tuas mãos, que o Senhor guarda, livra, protege, as famílias que estão lá embaixo daquela queda toda, que o Senhor protege, livra, guarda com vida. Quando eu fiz essa oração, o presidente deu ordem para o bombeiro ir, e todo aquele exército ia ajudar a Venezuela. Tudo isso aí, meu amor, é resultado de oração. Tudo isso aí é resultado de oração. Quem estava lá embaixo, soterrado, que estava orando, pedindo socorro. Eu de joelho clamando, pedindo ajuda a Deus. Porque se você pode ajudar com dinheiro, manda dinheiro. Se você pode ajudar com oração, ore. Se você pode ajudar indo lá, vá para lá. Ajudar a tirar toda aquela terra de lá, todo aquele entulho de lá, de cima do povo. Você ajuda como você pode. Eu não posso ajudar com dinheiro, não posso ajudar indo para lá, mas eu posso ajudar orando. E aí, quando eu orei, não foi 3 dias, 4 dias, eu passou o vídeo no canal Lula, que tem aqui na minha página, mandando o povo ir para lá. Ou foi no canal dele, ou passou na minha For You, nem lembro. Eu digo porque tem um canal aí que uma pessoa botou o nome dele, e aí eu não sei se eu vi nesse canal dele, o nome dele, ou foi em outros aí que eu vejo aí que passa na minha For You. Eu disse, pronto, paizinho, obrigada. O senhor ouviu minha oração. Eu pedi pro senhor ajudar, eu não posso ir não, mas o senhor pode. Aí quando eu acordei, a primeira coisa que eu perguntei, Daniel, eu fiz alguma coisa dormindo? Daniel, mamãe, a senhora tava se batendo nos pés. A senhora tava com os pés se batendo. Eu disse, Daniel, eu tava era correndo. Eu disse, Daniel, como é que eu tava? Daniel disse, mamãe, a senhora tava com os pés se batendo. Eu disse, se batendo não, Daniel, eu tava era correndo. Aí Daniel, o que foi, mamãe? Deus me mostrou o tornado que era para ter lá em Venezuela, e ele deu livramento, mas ele permitiu o susto, que era para muita gente lá começar a sair das feitiçarias, das obras de bruxaria, dos voodoo, dos encantamentos, das amarração, dos sacrifícios de Baal, das mesinhas dos escarnecedores. Porque Deus quando eu acordei, veio na minha mente. Papai deu só um susto. Eu dei só um susto. Permiti só o susto. Porque se eu tivesse permitido aquele tornado, não tinha ficado nada. Porque o tornado foi uma destruição. Olha, eu queria tanto que você visse uma visão dessa. Era meu sonho. Era meu sonho. É meu sonho. É que Deus confirmasse uma visão dessa para alguém da Venezuela. Era que Deus confirmasse a visão para você que não lê Bíblia, mas para Deus te mostrar o poder dele. É meu sonho. É que a visão que Deus me mostrasse ontem à noite, para você imaginar o que é a fúria do inimigo. Não é pequena, não. Ele só não tem mais poder. Tem gente que subestima o diabo. Ai, tu é medrosa, irmã. Então tu não é crente. Eu digo, rapaz, uma pessoa dessa nunca viu a visão do diabo na frente.
Uma pessoa dessa nunca viu o diabo na frente. Nem em visão e nem pessoalmente. Porque eu já vi o diabo na minha frente, pessoalmente e em visão. E não foi só uma vez, não, foi várias vezes. Eu já vi o diabo na minha frente usando pessoas pessoalmente e já vi em mistério, em visão. Eu digo, uma pessoa que zomba de mim, quando eu digo alguma coisa, é porque não viu o diabo igual eu já vi. Que eu já tive o prazer, não, o desprazer de ver na minha frente sendo usado pelo diabo e Deus já me mostrou em visão que se não é Deus para ter misericórdia, mata um na terra. Mata um na terra. Porque dá o coração pro ódio. Dá o corpo pro inimigo. E o inimigo cega. Cega. É. Então você não queira ver não, viu? Você não queira ver isso. Mas assim, o bom de você ver é que você já fica, ó, esperto. Aí você já tem uma visão espiritual. Vixe, ali tá manifestado, vou cair fora. Se eu não tenho autoridade de expulsar aquele demônio ali, eu vou cair fora. Se eu não tenho autoridade de expulsar, eu vou cair fora. É, meu filho. Porque uma pessoa possuída por demônio, quando ela não mata, ela faz estrago na terra. Porque o inimigo ele veio para matar, roubar e destruir. Deus ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, você aí de Venezuela pode agradecer. E aí hoje, quando eu pedi a palavra, ó, pela destruição da filha do meu povo. Deus deu um susto em Venezuela, porque estavam tocando em muita gente inocente. Tem gente em Venezuela, nesse país, que tá tocando em pessoas inocentes. E tá ativando a ira de Deus. Deus só deu um susto. Mas, quando o inimigo veio cobrar, quando o inimigo estava preparado para cobrar a dívida, por conta do casal que estava orando, por conta do casal que estava louvando, Deus teve misericórdia desse país e disse o diabo para parar. Para com teu plano. E Deus deu ordem para ele parar. Aí o inimigo parou. Mas foi graças àquele casal que estava louvando, que estava pagando o preço na terra, e muitos outros que Deus me fez saber. E aquele monte de bebê, né? Que vocês veem aí. Vocês viram um monte de gente aí. Mas também vocês viram aquele tanto de morte também, né? E aí, cabe para nós não julgar aquele país, não zombar, não achar bom daquela dor, mas que nós pega e bota isso como exemplo. Olha, aconteceu lá, mas papai, ele permite onde ele quiser. Deus, ele permite o susto onde ele quiser, onde ele vê que tem que dar o susto. Então hoje, nessa live de hoje, com essa palavra, com essa revelação, você vai refletir 2 vezes. Você continuar com esse plano contra a minha vida, porque quando a espada pia aqui, pia aí, pia em qualquer lugar. Você continuar com o plano contra alguém que você está fazendo inocente. E você que está na posição, vale a pena. Você que está na posição, vale a pena você continuar, mesmo doendo. Olha, irmã, eu tô sofrendo tanto. Irmã, é tanta coisa errada, tanta coisa ruim que tá acontecendo na minha vida, irmã, que eu não mereço. Mas continua. Continua, porque no momento da aflição, na hora da angústia, é que você diz, meu Deus, como valeu a pena eu ser fiel a Deus. Como valeu a pena eu esperar mais um pouquinho. Quando Deus te entrega a vitória, o ponto final no sofrimento, na luta, na batalha, te entrega a vitória, te entrega a cura, a libertação, a restauração, o renovo. Aí você diz assim, meu Deus, mas como é gratificante a gente ser fiel, mesmo na dor.
Como é gratificante a gente permanecer confiando em Deus mesmo sem ver nada. Você vê tudo em sua volta. Ah, irmã, nada do que tu tá falando eu tô conseguindo ver aqui ao redor de mim. Mas não se preocupa. Deus sabe o porquê que não agiu ainda. Deus sabe o porquê que não te tirou desse sofrimento. Deus sabe o porquê que não botou um ponto final nessa luta. E Ele sabe de todas as coisas. Um ele abate, o outro ele humilha. Um ele exalta, o outro ele derruba. E aí, meu amor, estejamos na posição. Estejamos na posição, porque ontem, quando ele me mostrou esse vento, mas nem, olha, andou foi longe de mim, ó. Olha, mas eu tava longe desse vento, longe. Na visão, esse vento tava muito longe de mim, esse tornado. Mas mesmo assim, me assustou a ponto de eu correr, para ele não me alcançar. E aí, sabe como é que Deus livra nós? Com a ação do Lula. A ação do Lula de mandar aqueles bombeiros, porque é a presidência. Quem tá bancando é a presidência. É nós pagando os impostos. Que eu pago INSS. Vai fazer de 16 a 17 anos que eu pago. Então, o que acontece? Na visão eu entendi que, estava distante do nosso país. Mas por que estava distante do nosso país? Porque eu estava lá ajudando no outro país. E Deus vê tudo isso, meu amor. Deus vê tudo isso. Quando Deus bota na balança, tudo pesa. Tudo pesa. E aí eu entendi que ele disse, olha, tu seja humilde, tu não se gaba, tu não se vangloria, porque eu te mostrei que estava longe. Mas tu tem que entender que eu faço todas as coisas. Eu faço o que eu quiser na terra. Então você aí, começa, você aí o errado, porque a palavra que é para o errado, a palavra que é para o errado, mas para honrar o certo, Portanto, digo, desviai de mim a vista. Nem olha. Já aconteceu isso, viu? Se você ler a Bíblia, você vai ver que teve uma pessoa aqui da Bíblia, que eu não lembro qual é o livro, que disse, Senhor, Senhor, eu expulsei demônio no teu nome. Afasta-te de mim esse cálice, porque estava no inferno. Deus disse, tu expulsou no meu nome? Meu filho não me apresentou. Meu filho não te apresentou para mim. Meu filho Jesus Cristo não te apresentou para mim, não. Ele disse que quando ia lá bater na tua porta com a palavra, tu não queria nem papo com ele. Tu não queria nem ouvir. Meu filho não te apresentou. E aí ele continuou lá no fogo do inferno. Eu só não lembro o livro e o homem. Quando ele morreu, que ele foi pedir ajuda a Deus. E disse que expulsou demônio no nome de Deus. Deus disse, Senhor, Senhor. Satanás também expulsa demônio. Quem é usado pelo diabo também expulsa o demônio. Expulsa o dele mesmo. Agora quem é usado por Deus, expulsa o mal da minha vida, da tua vida e da vida de muita gente. Então, aí, desviai de mim, à vista, e chorarei amargamente. Me diz aí qual é o choro amargamente. É um choro de dor? Ou é um choro de vitória? Não, meu amor, amargamente é um choro de dor. Quando você usa essa palavra, chorarei amargamente, é uma dor, meu amor. É uma dor. Deus me faz saber que você sente um amargo na garganta. Olha, vai fazer 7 anos que eu sou evangélica, o tanto de gente que Deus me mostrou com amargo na garganta e que eu não entendia.
E hoje eu entendo que era pessoas atingidas e Deus me usando. E eu sei entender. E aí, quando veio a fúria do inimigo contra a minha vida, aí hoje eu entendo que é porque Deus deu o livramento. Esse amargozinho, ó, que eu sentia na minha garganta, uma coisa amarga. Que tudo isso tem a ver com obra maligna das trevas, que só você pagando o preço para Deus te mostrar em visão, igual ele me mostrou. Que na visão, o que queria me deixar amarga, destruída, sem nada, sofrendo amargamente, foi uma manga azeda. Uma manga azeda. Era para deixar eu sem nada, destruída, chorando amargamente. Deus me mostrou a pessoa que pagou a macumba, Deus me mostrou quem me deu a manga, mas essa pessoa nunca morreu por causa das minhas orações. Essa mesma pessoa que na visão me deu essa manga amarga, azeda, para destruir minha vida. Essa mesma pessoa não morreu por conta das minhas orações. Mas tu sabe por que essa pessoa não morreu? Porque Deus viu que é inocente. Acreditou na mentira do macumbeiro, acreditou na mentira da macumbeira, ficou do lado deles, mas Deus diz, não tem a visão que tu tem. Não vê demônio igual tu vê. E acreditou na manipulação. Eu vou descer a espada em quem manipulou ela. Eu vou descer a espada em quem manipulou ele. E eu vou dar a oportunidade de eu mostrar o mal para ela e para ele. Para dar a chance deles retroceder. E ver quem mandou e quem não mandou. Eu só tô te dizendo que tem muita gente aí comendo essas coisas amarga. Para deixar a tua vida amarga. Mas, se você, se você ler, hoje dentro do banco Deus usou eu e uma pessoa lá para dar livramento para outra pessoa. E aí o que eu senti quando eu vi a pessoa lá também sentiu. Deus disse, por isso que tu veio aqui hoje. Por isso que eu te botei aqui hoje. E por isso que ela estava na tua frente, para tu ensinar ela o porquê que ela sente algumas coisas, o porquê que ela percebe algumas coisas e o porquê que ela se arrepiou quando olhou para a pessoa. Pronto. É assim que Deus faz. Então, que eu e você continuamos pagando o preço. E aí meu filho disse que eu estava, batendo as pernas. Tipo, na visão eu estava correndo. Mas ao vivo, aqui meu filho me vendo, eu estava com minhas pernas batendo. Mas do mesmo jeitinho que eu estava correndo, com certeza, meu espírito está trabalhando. Mas o meu corpo sente. Meu corpo sente. O espírito tá lutando e o corpo da gente sente, meu amor. Ai, se você disser que Deus te mostra uma visão, te pega, te leva no mistério e o teu corpo não sente nada, você não tá na posição, não. Não. Mas a certeza é que ontem foi uma visão que Deus foi quem lutou por mim. E eu não cansei. Ele só me mostrou, continua orando, que a tua oração tá chegando até a mim. Independendo do que estão falando de ti. Independendo do que estão fazendo. Independendo do que estão causando. Independendo do que estão falando, pensando, continua. Continua porque tu tá me agradando. E aí Deus tá dizendo para você também, continua. Porque você viu o livramento que Deus te deu aí no país, em Venezuela. Você que estava louvando, continua. E eu ainda nem, olha, eu nem vi mais nada, porque eu não gosto de ver essas informações ruins. Caiu na minha FOIU, intercedi, pronto, não fui mais procurar saber de notícia ruim, não. A única coisa que eu tô 24 horas sem cessar é aquelas crianças de Bacabal, porque são 2 crianças inocentes e Deus me mostrou em visão. Mas lá em Venezuela eu só entreguei na mão do Senhor, orei e não voltei mais lá para pesquisar nada, não. Não. Eu tô orando, entregando,
Mas não tô lá toda hora fuçando em rede social para querer saber notícia, não. Não, porque termina adoecendo a gente com tanta coisa. E principalmente eu, que já estou numa luta e ajudando outras coisas, envolvida com outras coisas. Mas se Deus me mostrar em visão, aí eu vou lá. Se sair na minha For You, aí eu vou lá. Mas eu não vou toda hora lá. Caso, não vou não. Então, se você puder orar por esse país, ora. Se você puder ajudar, ajuda do jeito que você pode. Amém. E aqui eu encerro a live, vou orar. Vou beber um pouco de água aqui, amados irmãos. Vou orar e finalizar a live. Terminar o capítulo aqui. Terminar a explicação aqui, que eu não expliquei do jeito que eu estou explicando, ó. Chorarei amargamente. Não vos canseis, mas em consolar-me-ei pela destruição da filha do meu povo. Aqui é Deus castigando uma pessoa ruim por amor um inocente. Então, vamos ver, viu? Não vamos tomar o direito do necessitado. Não vamos tomar o direito da viúva. Não vamos tomar o direito do inocente. Não vamos tomar o direito do necessitado. Não vamos usar o dinheiro que tem, a casa que tem, a moto que tem, os filhos que tem, o marido que tem, seja lá o que for, a empresa que tem, o trabalho que tem, o cargo que tem, a formatura que tem. Não vamos usar isso para derrubar os outros na terra. Não vamos usar isso para querer se dar bem ou querer ser melhor do que os outros. Porque num piscar de olho, você deita, dorme, quando você abre o olho, se Deus quiser, eu e você não somos nada. Eu e você vira pó, monturo. Porque Nabucodonosor teve um mistério lá do monturo, que era para ele glorificar o Deus de Daniel. Ele foi comer capim junto com os boi, lá no monturo, para ele respeitar o Deus de Daniel. Se você ler o livro todinho lá, você vai entender isso. E ele era rei. Nabucodonosor era rei. Mas quando Deus quis provar o poder dele, quando Deus quis honrar Daniel na terra, Deus fez Nabucodonosor comer capim de 4 junto com os boi. Então não vamos usar a autoridade para derrubar os outros. Se você não pode usar sua autoridade para ajudar os outros, fica quieto. Se você não pode fazer o bem, não atrapalha quem quer fazer. Eu vou dar um exemplo aqui de Maria e Joaquina. Joaquina, Pedro disse que vai dar uma vitória para Joaquina. Maria vai lá e diz, não dê não, que ali não presta. Ali não presta. Ali é isso, ali é aquilo, não dê não. Aí Pedro vai e o bem que ia fazer para Joaquina desiste. Por conta da língua de Maria. Se você não puder ficar calada, se você não puder ajudar, fica quieta. Principalmente quando o que você inventou de Joaquina é mentira. Principalmente da difamação que você usou com o nome de Joaquina para impedir o Pedro ajudar a Joaquina, principalmente se a Maria é testemunha enganosa. Dê um exemplo aí do que eu e você pode fazer para ajudar alguém na terra. Se você não pode ajudar, fica neutro. Se você não entende o agir de Deus, se você não entende como Deus age, se você não tem intimidade com Deus para Deus te mostrar, se você não tem intimidade com Deus para Ele te revelar e você não entende, então você fica quieta, fica neutra, porque você não entende o trabalhar de Deus. Você não entende como Deus faz para ajudar alguém na terra. E aí, meu amor, só Deus sabe quem merece. Só Deus sabe quem tem espírito de traição. Deus sabe quem tem espírito de inveja. Deus sabe quem está precisando de uma vitória. Deus sabe quem ainda aguenta mais um pouco até amanhã a caminhada. Deus sabe quem precisa de já. Deus sabe quem precisa à noite de uma vitória.
Deus sabe de todas as coisas. E você não sabe como ele trabalha. E aí, se você não sabe, é melhor você ficar calada do que você atrapalhar a vitória de alguém ou o agir de Deus na vida de alguém. Por algum motivo desconhecido, que se eu e você não vê, nós não sabe. Né? Deus não age em espírito de traição, Deus não age em espírito de inveja, Deus não age em espírito de contenda, Deus não age, não. Não, viu? Se você puder ajudar, ajuda, mas que a sua ajuda não prejudique os outros. Se você puder ajudar, você ajuda, mas se você ajudar e com a sua ajuda você prejudicar um inocente, é melhor que você fica calado. É melhor que você fica neutro, porque você não sabe. Você não sabe como é que Deus age, né? Se você ler a Bíblia, de Gênesis e Apocalipse, você vai entender que você não sabe como é que Deus age. Porque cada história que você lê aqui, você diz, meu Deus. Você diz, meu Deus. Amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome de Jesus, te agradeço por esse livramento que o Senhor deu para a Venezuela e me mostrou ontem, que toda ferramenta preparada contra esse país eu repreendo em nome de Jesus, que toda seta maligna por conta da fúria do inimigo desse país para minha casa eu repreendo em nome de Jesus, que o Senhor ordena teus anjos para guardar aquele país, que o Senhor ordena teus anjos para guardar minha casa, que tudo que não é do Senhor eu repreendo em nome de Jesus, toda feitiçaria, toda bruxaria, toda macumbaria, toda palavra de maldição, toda oração contrária, toda reza braba, todo jejum contrário contra aquele país, contra a minha vida, contra o teu povo, contra os meus seguidores, contra os meus canais, eu repreendo em nome de Jesus. Que caia por terra todo o laço do passarinheiro e da peste perniciosa, porque 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nada vai nos atingir, porque o Senhor já ordenou os anjos, que o Senhor ordena teus anjos naquele país, que o Senhor continua ajudando aquele país. E eu te agradeço, meu amado. Eu não sou daquele país, eu não estou naquele país, mas eu agradeço por esse grande livramento que o Senhor deu naquele país e me mostrou ontem à noite em visão. Que o Senhor continua, meu amado, naquele país. Que o Senhor continua ajudando todas as pessoas que foi afetado por esse acidente lá. E que o Senhor protege aquele país e as outras pessoas que não foi afetada em nome de Jesus. Porque o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará para a glória de Deus. Em nome de Jesus. E eu profetizo que o Senhor vai ordenar o certo, que o Senhor vai usar as pessoas certas, que o Senhor vai mandar as pessoas certas, que o Senhor vai chegar com mais ajuda na hora certa, em nome de Jesus. E o Senhor vai usar quem o Senhor quer, na hora que o Senhor quiser, do jeito que o Senhor quiser, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor manda no céu, na terra, nas profundezas do inferno o Senhor manda, nas profundezas do abismo, lá embaixo dos oceanos, o Senhor manda em tudo isso. E em nome de Jesus, eu entrego minha casa, minha família, a escola do meu filho, as crianças não só da escola do meu filho, mas de todos os outros países, todas as outras cidades, entrego nas tuas mãos em nome de Jesus, amém. E você diz aí, amém. E toma posse aí da tua vitória. Toma posse, você de Venezuela, do grande livramento. Você que estava louvando, continua. O Senhor se agradou e através da tua petição, você chamou a atenção de Deus no céu. Não só você, mas muita gente. Que na hora do sufoco, clamou Deus e Deus viu que era de coração. Porque na hora tudo que nós faz na terra é na hora da angústia que Deus se manifesta, que Deus se revela, que Deus se apresenta. É na hora da angústia. Amém, em nome de Jesus? Então, te desejo uma boa tarde abençoada, que papai continua cuidando de nós. Tchau. Voltarei amanhã, se assim o Senhor permitir, em nome de Jesus.